seja muito bem-vindo, muito bom dia a mais uma aula. Lembrando que no capítulo passado nós trabalhamos a vegetação, trabalhamos o conceito de domínios da África e do continente europeu e do continente africano. Hoje, neste capítulo, vamos trabalhar aqui na página 25, está aqui o temazinho. Qual que é o tema? Exploração dos recursos naturais da América e África. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando se fala em recurso natural, o que seria recursos? Seria uma forma de sobreviver, uma forma de, por exemplo, se eu tenho um carro, eu preciso desse recurso para conduzir meu carro. Logo, esse recurso seria o quê? A gasolina, o gás de cozinha, a água. Tudo isso são recursos que nós, seres humanos, precisamos. E esses recursos precisam ser administrados, geralmente é administrado pelo governo ou por empresas privadas. Então, assim como no Ocidente, na Ásia, na América e na África, não será diferente. Terá os mesmos recursos. Uns lugares terá com mais abundantemente, ou seja, terá mais recursos, terá mais reservas, e outros não. E esses lugares que têm poucos recursos, ficará reféns daqueles outros lugares que têm recurso abundante. Bom, então está aqui o temazinho, como a gente costuma sempre fazer em sala, né? Exploração dos recursos naturais, ou seja, o que seria naturais? Recursos da natureza, recursos que abundantes na natureza, liberado pela própria natureza. Então você tem aqui, na América e na África. Hoje vamos trabalhar apenas os recursos na América. Próxima aula trabalhamos os recursos na África. E aí passamos para a atividade de resumo da África e América, tá bom? Bom, então vamos para o primeiro degrau, tá? Lembrando que o conhecimento ele precisa de trilhar determinados degraus. Chegamos aqui no primeiro degrau. O que seria? Distribuição dos principais recursos naturais da América. O que seria essa distribuição? Ou seja, onde está concentrado esses recursos, a forma de distribuição desse recurso e a forma da exploração dos mesmos, dos recursos. Então vamos lá. Para entender a exploração dos recursos na América, é preciso entender o quê? A abundância. Na América é abundância de recursos e divisão dos recursos. Bom, vamos para a divisão. Aqui temos aqui os recursos. Onde são as regiões que estão esses recursos? É preciso que nos localizamos primeiramente onde são essas regiões, para depois olharmos no mapa e poder localizar essas regiões onde estão centralizados esses recursos. São 3 regiões. Vamos chamar essa daqui de primeira região, tá? Primeira. Vamos chamar o Canadá de primeira região, segunda e terceira região, tá? Bom. Aqui os recursos, na América, você vai ter, na América do Norte, nessa região norte, você vai ter lá a concentração de recursos. Que recursos são esses? Na América do Norte, você está lá onde, no Planalto Lauriciano, você vai encontrar o quê? Quais são os recursos que você vai encontrar lá? Você vai encontrar jazidas de ferro, você vai encontrar também manganês, você vai encontrar o gás natural, tá bom? E aí, no gás natural, você vai ter o quê? Vamos aqui rapidinho. Forte industrialização. Porque você vai ter empresa privada que vão explorar este recurso. Então você vai ter forte índice de industrialização, onde? Na América, tá bom? Devido à exploração do gás natural e da jazida de ferro, a construção de estradas, construção de material para satélite. Então você tem aí o manganês também, é bastante utilizado. Então você tem já o processo forte de industrialização. A outra área também na América do Norte, no Canadá, especificamente no Canadá, você vai ter aí áreas cobertas por florestas. Então você vai ter aí a exploração também, tá, de matérias-primas. E aí você vai ter que alterar também os recursos hídricos. Que recursos hídricos são esses? Ou seja, se é uma área coberta de floresta, dentro dessa área florestais existem leitos de rios. E esses leitos de rios é cedido para outras empresas para transporte de mercadorias. Então você vai ter o quê? O recurso, você vai ter lá a indústria de papel,
o uso dos leitos dos rios, vai ter fábrica de papéis, tá? Para produzir papéis devido ao que? O uso das árvores para a fabricação de madeira, para a fabricação de papéis, e o uso do rio para o transporte das mesmas. E aí, você vai ter também aqui, ó, o processo de industrialização também, nessa mesma área, no Canadá. Ou seja, o Canadá é localizado onde? Na América, continente americano. Bom, outro tipo de exploração de recursos também você vai ter, ó, especificamente no Alasca, tá? No Ártico, no Alasca e no Golfo do México. Teremos também lá, ó, produção de petróleo, tá bom? Essa produção de petróleo, ela vai ser o que? Eu chamar de petróleo de xisto. O que seria esse petróleo de xisto? Seria uma outra forma de exploração de petróleo que não é o natural. Ou seja, a partir do momento que o preço do petróleo sobe, eles lançam mão do petróleo de xisto, que são extraídos de onde? São extraídos de rochas magmáticas concentradas no subsolo. E a extração desse petróleo de xisto vai levar a uma decadência, vai levar a impactos ambientais, tá? Por que impactos ambientais? Porque esse petróleo de xisto, ele é explorado através do fraturamento hidráulico. O que seria esse fraturamento hidráulico? Seria um tipo de bobina que é inserida no subsolo da Terra, tá? Para tentar localizar essas pequenas pedras que não são expelidas para fora, lembrando aí das rochas magmáticas. Então esses pequenos fragmentos de rochas magmáticas que ficam concentrados no subsolo, eles vão ser explorados, o pequeno petróleo dessas pequenas rochas. Mas só que qual é o impacto ambiental? A partir do momento que você faz uma fissura, uma fratura na Terra, juntamente com a água que é expelida do subsolo da Terra, virá o quê? Virá magnésio, enxofre, todos os metais pesados que se concentram no solo da Terra, virá junto com a água. Então esse é o primeiro dos impactos ambientais. Bom, então esses são os tipos de recursos, né? 1, 2, 3, 4 tipos de recursos: gás natural, mineral, petróleo de xisto, são explorados basicamente na América. Bom, agora vamos para nossas questões, para que possamos compreender os assuntos, tá? E logo após, na próxima aula, estaremos estudando os recursos na África. Por hora, nós aprendemos hoje os recursos na América. Vamos para a atividade. Bom, no módulo de vocês, para aqueles que têm o módulo, terão aqui, ó, logo essas perguntinhas aqui, essas 3 perguntas, logo aqui abaixo do capítulo, para vocês responderem. Bom, a primeira pergunta diz o seguinte: pelos seus conhecimentos prévios sobre o assunto, quais recursos naturais são explorados no Brasil? Bom, lembrando que o livro não tem falando sobre os recursos naturais explorados no Brasil, aí cabe vocês pesquisar sobre o assunto, tá? Um dos recursos que eu vou dar para vocês já podem pesquisar, é o nióbio, que se encontra-se em 99% é abundante na nossa Amazônia e que é explorado pelos asiáticos, ou seja, explorado pela China. Então procure pesquisar na internet o que seria esse nióbio, para que o nióbio serve e qual a importância da exploração desse nióbio para a economia brasileira. A segunda pergunta, você tem aqui, ó, mencione ao menos 13 recursos naturais explorados em outro país do continente americano. Canadá, quais são? Ó, jazida de ferro, jazida de petróleo, vocês podem pesquisar melhor. Outra questão, mencione ao menos um recurso natural explorado no país do continente. Não, essa repete. Vamos para outras 3 questões que tem aqui. Já. Na página 30, vocês vão ter aqui também, ó, outras perguntas. Com base no que você estudou até aqui, responda as questões a seguir. Quais são os principais recursos naturais explorados no Canadá? Nós já falamos agora há pouco. O segundo, quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América? Já falamos. Quais são os principais recursos naturais explorados de acordo com o texto? O que se explica? De acordo com o texto, o que explica a boa fase da economia no Canadá? Então essas perguntas vocês vão responder. Para aqueles que têm módulo, vão responder no módulo. Para aqueles que não têm módulo, essas perguntas serão digitadas e enviadas para o WhatsApp de vocês, para que vocês possam estar fazendo atividade, tá bom?